Fala galera do Rádio Post, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, sou Rodrigo Flamini, médico, radiologista, editor-chefe do Rádio Post e de certa forma um guia para a galera que quer passar na prova de título de especialista, seja na modalidade de radiodiagnóstico por imagem, seja na modalidade de ultrassom. Hoje os nossos alunos estão comemorando a aprovação na prova de 2024. Tema de hoje, para a gente focar aqui, a gente vai falar sobre resolução espacial em ultrassom. Chega de conversa, roda a vinheta, vamos para o vídeo. Não tem como a gente falar sobre resolução espacial, sobre imagem de ultrassom, sem a gente estudar um bloco específico para a prova, que é o bloco de artefatos, formação da imagem e conceitos. Um dos conceitos que a gente precisa entender é o de resolução espacial. A gente tem alguns tipos de resolução. Hoje a gente vai falar da espacial, que está relacionada à capacidade de separar dois pixels que estão um do lado do outro. Então, quando eu falo de resolução espacial, estou basicamente falando de dois sentidos para avaliar. Eu estou falando da resolução espacial axial, que ela está relacionada ao sentido do feixe. Então, aqui eu tenho o transdutor. O transdutor é a nossa fonte de ondas sonoras. Então, ele recebe energia elétrica, que excita os cristais piezoelétricos, que transformam energia elétrica em ondas sonoras. Essas ondas sonoras vão ser emitidas através dos tecidos. Uma parte vai ser absorvida, transformada em calor, a outra parte vai ser refletida de volta e uma outra parte vai seguir em frente, vai ser propagada. A parte que é refletida de volta vai ser recebida de volta pelos cristais piezoelétricos, que vai transformar agora onda sonora em sinal elétrico, que vai ser transformado em imagem. Então, isso é o que acontece no transdutor. Quando eu falo de resolução espacial, estou falando da capacidade de separar duas estruturas que estejam lado a lado. E para a gente falar disso, a gente precisa separar o tipo axial, nesse sentido, do tipo lateral, que ele está no mesmo sentido da lateralidade do transdutor. Então, em um, eu estou separando esse ponto de um ponto mais distal e outro eu estou separando este ponto de um ponto mais lateral. A resolução axial ela está diretamente relacionada ao comprimento de onda. Para a gente entender o que é um comprimento de onda, vamos dar um passo atrás. Quando a gente emite, transforma energia elétrica em onda sonora, essas ondas elas podem ter alta frequência ou baixa frequência. Quando a gente aterriza na realidade dos aparelhos do dia a dia, eu estou falando dos transdutores convexos, que tem uma frequência menor, até chegar nos transdutores lineares, que tem uma frequência maior. Então, isso tudo vai ser regido por essa equação. O comprimento de onda é igual a velocidade dividido pela frequência. Parece aula lá da época que a gente fazia vestibular. Mas pensa comigo aqui. A velocidade ela é definida pelo aparelho. Tá? A gente sabe que o som tem velocidade diferente dependendo do meio, mas o aparelho homogeneizou isso para conseguir trabalhar, dada que as velocidades elas não variam tanto nos tecidos que a gente analisa no corpo. Então, quando eu aumento a frequência, o meu comprimento de onda diminui. Isso fica fácil quando você olha para cá. O que é frequência? É o número de vezes que eu faço no período, em um tempo. Então, quantas vezes essa onda subiu, deu uma volta em um período? Isso é a frequência. Então, quanto maior a frequência, quanto mais vezes eu faço dentro de um período, menor o comprimento de onda. Rodrigo, o que é um comprimento de onda? É a distância percorrida pela onda para dar um ciclo. Então ela saiu daqui, andou um ciclo. Essa distância é um comprimento de onda. Então, se eu repito muito,
no mesmo tempo, meu comprimento de onda é menor do que quando eu repito mais devagar. Então, colocando de forma mais elegante, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda e maior a resolução espacial axial. Então, a capacidade de você separar dois pontos neste sentido, ela está diretamente relacionada à frequência. Logo, o transdutor linear, que tem uma frequência maior, tem uma resolução espacial axial maior. O que quer dizer uma resolução axial maior? Quer dizer que esse número aqui, ó, ele vai ser menor. Para pensar comigo. Se eu te digo que eu tenho uma resolução espacial de 5 milímetros, está querendo dizer que eu consigo separar estruturas de 5 milímetros uma do lado da outra. Se for menor, elas já vão parecer que são a mesma coisa para mim. Então, quanto menor o número, maior a sua capacidade de separar coisas pequenininhas. Beleza? Entenda a equação. Comprimento de onda. Se você pensar que o comprimento de onda é 1 centímetro e você vai dividir por 2, você vai chegar a uma resolução axial de meio centímetro, 5 milímetros. Beleza? Agora, se você reduz o comprimento de onda aumentando a frequência para meio, a sua resolução axial é 0,25. Então você é capaz de separar coisas de 2,5 milímetros um lado da outra, ou seja, é uma máquina mais robusta, uma máquina melhor. Agora, a resolução espacial lateral, ela está relacionada ao feixe. Para falar disso aqui, é bom você lembrar o seguinte: transdutor transformou energia elétrica em onda sonora. Essa primeira região aqui, ela é chamada de campo próximo ou zona de Fresnel. As ondas, elas ainda não estão organizadas, elas não estão condensadas. Então, não é a zona onde você tem o melhor nível de sinal. Logo depois, você tem a zona focal e você pode corrigir isso no aparelho. Então, à medida que você gira o foco, você está concentrando eletronicamente o feixe de ultrassom nesta região e você vai ter uma melhor resolução espacial lateral nessa região aqui. Depois da zona focal, você vai ter a zona de Fraunhofer, que é o campo longe, o campo distante, que você já tem dispersão das ondas sonoras. Então a sua resolução volta a cair. Então a melhor área para você avaliar é a zona focal, que é onde você vai concentrar a sua energia. Então, fazendo um wrap-up de tudo aí, vamos lá. Primeira coisa, resolução espacial, a gente tem a axial e a lateral. A axial é ao longo do feixe, a lateral é no eixo látero-lateral. Quer dizer que a gente é capaz de separar 2 pixels um do lado do outro. Quanto menor o número em milímetros, maior a potência do aparelho, melhor é o aparelho. O que leva em consideração a resolução espacial axial? No eixo do transdutor, no eixo da onda. A frequência. Quanto maior a frequência, maior a resolução espacial. Melhor é o aparelho. Quanto menor a frequência, menor a resolução espacial. Aí você vai dizer, Rodrigo, por que eu não uso alta frequência o tempo inteiro? Porque quando eu aumento a frequência, a onda ela é absorvida pelos tecidos com mais facilidade, então não tem penetração. Você usa a alta frequência para estudar estruturas muito superficiais. Você pega, por exemplo, o bloco da radiologia que está estudando pele subcutâneo para ver preenchimento. Então você não vai estudar o abdômen lá no profundeza do fígado. Não, você vai estudar o subcutâneo. A frequência tem que ser muito alta. Então você consegue separar coisas muito pequenininhas. Em contrapartida, você perde a visão além do alcance. Você não consegue ver tão longe. Beleza? Agora, para corrigir a resolução lateral, você vai usar o foco. Porque aí você estreita essa região. Então você consegue ver coisas menores nessa área. Deixa aí as suas dúvidas, deixa seus comentários, deixa suas sugestões e a gente se vê no próximo vídeo.